Boa noite, bem-vindo à Hora Final. Estamos na sexta-feira, 10 de outubro de 2014. Vamos mais uma vez falar de política e vamos falar da campanha eleitoral. Estamos precisamente a 2 dias do final da campanha eleitoral, estamos a 5 dias das eleições gerais de 2014. Um momento histórico e um momento importante para todos os moçambicanos. Nesta edição de hoje temos um painel um pouco mais alargado. À minha direita estou com o Dr. Jorge Arroz, Jaime Maquan, Amado Kamal e, por fim, um dos nossos convidados residentes, Adelson Rafael. Como primeiro tema para o dia de hoje, vamos exatamente falar do balanço da campanha eleitoral. Como disse anteriormente, estamos a 2 dias do final da campanha eleitoral, mas apesar de não termos chegado ao fim, já se pode tirar algumas eleições daquilo que foi, daquilo que podia ter sido e daquilo que não foi esta campanha eleitoral. Começo justamente pelo meu lado esquerdo, Dr. Adelson Rafael. Que balanço que se pode fazer desta campanha eleitoral? Saudações extensivas aos meus colegas do painel. Boa noite a todos os moçambicanos e moçambicanas e os demais telespectadores na diáspora. Em termos gerais, eu diria que o balanço da campanha eleitoral ele é satisfatório se atendermos os objetivos sobre os quais pode-se fundamentar, que é o processo de interação e persuasão do eleitorado por parte dos candidatos, partidos políticos, bem como demais coligações. Há vários aspectos sobre os quais podíamos incidir especificamente no que diz respeito à campanha eleitoral. Acho que foi notório ao longo de todo o processo, no que diz respeito ao processo de organização partidária, há uma diferenciação no que diz respeito à logística, à hegemonia. Ficou evidente a hegemonia, principalmente a hegemonia financeira do partido Frelimo, que de certa maneira possibilitou-lhe maior interação com o eleitorado. Também tornou-se evidente as limitações que tiveram no que diz respeito à logística e possibilidades de maior interação com o eleitorado por parte tanto da Renamo bem como do MDM. Só para dar exemplo, se formos a ver a questão logística, se o candidato do partido Frelimo teve a possibilidade de percorrer o país apoiando-se em meios aéreos e helicópteros, diferente teve o candidato do MDM que fez certas ligações por via aérea, e a gente conhece as limitações que tem o país, mas isso também pode ser um ponto, diria, vantajoso, porque permite um processo das interações entre localidades, distrito e províncias, maior contacto com o eleitorado, maior audiência, e a audiência é a base para todo um processo de persuasão. A gente tem por mecanismos diretos, que pode ser o processo de contacto mesmo direto, e com mecanismo indireto a gente tem muito por conta dos panfletos e todos os mecanismos de cartazes, outdoors, e esses partidos, os dois a quais fiz menção, pela limitação financeira que fora mostrada, em algum momento pode ser que tiraram maior proveito disso, embora seja limitação, em outro aspecto pode ser. Isso é de maneira. Agora, há um aspecto também que no processo de balanço eleitoral, um aspecto que ficou evidente, veio reforçar o que já foi em eventos anteriores, foi mencionado, é o processo que tem com o passar de anos, com a cooptação dos órgãos de comunicação, principalmente os órgãos, falo as questões públicas, com destaque para a televisão de Moçambique e a de Moçambique. Julgo que não é de todo ético que pessoas com militância político-partidária firmadas possam emitir juízo opinativo num programa que possa ser, diria, independente e possa emitir aos demais partidos não ter a possibilidade de ter alguém presente, porque julgo que se há um interesse em discutir ações muito político-partidárias, acho que quer criar equilíbrio. Isso foi notório em vários programas. Julgo que, se não estou errado, houve por parte do MDM uma indagação acerca do motivo e razão. Espero
que seja um motivo de reflexão para quem dirige esses órgãos, para que possa também credibilizar e fazer um uso do que está em causa, diferente de pode ser uma instituição pública, uma instituição privada, instituições públicas, a gente sabe, é feito por fundos públicos e deve criar mecanismos de equidade e não criar mecanismos que possam possibilitar. No que diz respeito a questões de violência, a campanha eleitoral teve focos de violência, destaque é dado diria, 3 momentos. O primeiro momento ocorreu quando da passagem da caravana do MDM pelo cruzamento da Macia, na província de Gaza. Houve tensões que somente foi novo ou constituiu novidade para quem andou distraído, porque começa a ser cíclico o processo da violência em épocas eleitorais a nível da província de Gaza e nunca teve uma resposta à altura das violências praticadas, e julgo que pelo recrudescer e ganhar forma própria que tem agora a intolerância política, era de todos que pudesse ser tomado medidas para que tal não ocorra. A situação igualitária ocorreu também a nível da província de Nampula, muito precisamente na cidade de Nampula, quando simpatizantes e membros do MDM, numa cerimônia de Estado, trouxeram diria, simbolizando uma urna e criaram, diria, mecanismos de desestabilização uma cerimônia, algo que é se repudiar, que em nenhum momento, principalmente numa cerimônia de Estado, a gente pode enveredar por seja qualquer manifestação, por mais que não haja diferenças ideológicas e político-partidárias, em nenhum momento podemos invocar, e muito menos para o contexto histórico africano. A gente sabe que simboliza trazermos uma urna a um evento daquela. Situação similar, mas que não ganhou gravidade, ocorreu a nível do município de Quilimane, muito precisamente quando um grupo da ala feminina da Frelimo, principalmente o MM, efetuava campanha no mercado municipal de Quilimane, um grupo do MDM europeu, e tentou criar um mecanismo de retaliação. Situações dessas mancharam, espero que tenham sido pontual, porque por parte, na minha leitura, por parte da polícia, principalmente nos 2 eventos da Macia e de Nampula, julguei que a polícia poderia fazer muito mais para evitar a situação e não pôs. Não sei por mera falta de capacidade ou mera negligência para que tal tenha ocorrido, mas o importante é evidenciar foram questões evitáveis, mas que ocorreram. De maneira geral, como eu disse, o processo tem decorrido de maneira satisfatória, o que, de certa maneira, deixa-nos satisfeitos. Amado Kamal, para já bem-vindo a este programa, é a primeira vez que está aqui conosco. Gostaria que nos desse a sua opinião. 43 dias de campanha eleitoral, no geral, como é que classifica? Bom, primeiro, boa noite. Obrigado por me terem convidado para este programa. Dizer que esta campanha foi muito longa, mais do que os 43 dias. Começou com uma pré-campanha longuíssima e nos 43 dias formais da campanha, acho que o Adelson Rafael fez um relatório minucioso e próximo da realidade. Eu diria que os partidos mostraram o peso que cada um tem. Há uma surpresa nas últimas 3 semanas ou 2 semanas, que é o candidato da Renamo, Afonso Lhakama, veio mudar todos os dados em cima da mesa e animou a campanha e está a animar a campanha de uma forma surpreendente. Portanto, os incidentes que o Adelson referiu, eu julgo que são mínimos para a dimensão do nosso país e as diversidades culturais, políticas, etc. Não me parece que seja possível fazer uma campanha sem incidentes.
portanto, de uma forma pragmática, devo dizer que foi muito boa e os dados em cima da mesa tornam os analistas ou criam dificuldades para os analistas. Exato. Doutor Jânio, faltam 2 dias para o final da campanha e pronto, ficamos todos muito alarmados com aquelas situações que aconteceram, quer na Macia, quer no Choco, quer em Quilimane, um pouco em Nampula. Como é que olha para esta campanha, esses 3 dias, esses 43 dias? Boa noite, Mapoto. Boa noite aos colegas do painel, às telespectadoras e telespectadores. Eu diria que há questões que foram aqui já indicadas em relação a como é que a campanha decorreu, principalmente esses elementos de tensão que agora mesmo referiu-se, que não devem ser olhados de ânimo leve, principalmente agora que nós estamos a nos aproximar de um momento crucial. Por que eu digo isto? Porque quando esses episódios que alguns deram o nome de incidentes, como se fossem episódios casuísticos, faz-se um certo escamoteamento da sua origem, portanto, dos fundamentos que fazem com que esses episódios tenham ocorrido. Eu acho que é preciso que nós estejamos atentos a isso. Vimos que Gaza é um lugar que historicamente vinha tendo um problema de violência política contra a oposição e aquilo que houve não foi nenhum incidente. Assistimos nas eleições autárquicas, né, que a atuação das nossas forças de segurança algumas vezes era de forma parcial e vimos isto mais uma vez. Além disto, quando esses episódios ocorrem, notei um fato, é que as lideranças de campanha, embora elas de fato não estavam a endossar esta violência, mas o nível mais intermédio parece que estava com os ânimos mais exaltados. Então, pareceu-me que não havia nenhuma articulação entre o topo, o nível médio e a base sobre como é que este assunto deve ser visto, e nós vimos cenas aqui em que os discursos certamente ficaram inflamados e houve muitos apelos aqui para que as lideranças tomassem uma posição firme em relação a isto. Então, estes pontos todos fazem-me ter uma certa preocupação que, apesar de supostamente nós termos superado esta fase, no contexto da campanha, deve-se dizer aqui, isso são situações que nos devem chamar a atenção. E por que nos devem chamar a atenção? Como eu disse, este é um momento crucial, é um momento de decisão. E como bem aqui foi dito, com a incerteza que se gerou sobre os potenciais resultados desta eleição nas últimas semanas, com a entrada de Afonso Dhlakama. Então, os ânimos andam muito exaltados. Quando se entra em certos círculos, como, por exemplo, no Facebook, pode-se ver um pouco. É claro que pode-se aqui dizer que, bom, o Facebook não é uma amostra fiel do que é o eleitor mediano, mas também pode ser um fórum que nos dá um pouco a dimensão da coisa. Então, acho que é importante, agora que nós estamos a passar para esta fase decisiva de votação, que não subestimemos estes episódios que supostamente os superamos e também olhemos
para os elementos estruturais que fizeram com que esses episódios tristes tenham ocorrido nesta eleição e que criemos as condições necessárias para que esse tipo de situações não ensombrem o processo de votação e acabem comprometendo, acima de tudo, a aceitação dos seus resultados. Exato. Um pouco mais adiante poderemos falar daquilo que poderão ser os impactos ou não de uma eventual vitória ou derrota de um e do outro. Mas, Dr. Jorge Arroz, diga-nos da sua justiça, como é que olhou estes 43 dias de campanha eleitoral? Obrigado, boa noite, caros telespectadores moçambicanos. Cumprimentar também os panelistas aqui presentes e dizer que, pronto, do ponto de vista da campanha, eu poderia fazer um balanço positivo também, e tendo em conta vários aspectos. Alguns aspectos são aspectos organizacionais, aspectos estruturais, algum aspecto interativo e comunicativo, e iria aliar-me ao Ahmad Kamal e o Adelson Rafael, quando falam também do ponto de vista incidentais, portanto, dos incidentes que ocorreram. Acho que o próprio processo foi bem organizado. Do ponto de vista estratégico, encontrou-se estratégias diferentes, um bocadinho diferentes para cada um dos partidos. Mesmo do ponto de vista interativo e comunicativo, a certo ponto, portanto, as estratégias apresentaram diferenças bastante significativas para quem pode olhar para a maneira como comunica, a maneira como fala para o eleitorado. E a missão fundamental é falar deste ou daquele ou daquilo que pretende fazer-se. Portanto, e do ponto de vista dos incidentes, eu penso que existem situações evitáveis, do ponto de vista controláveis, mas não totalmente evitáveis. É bem sabido que, por vezes, o comportamento humano é muito difícil de mudar, é muito difícil de controlar, e aquilo que vai na mente de cada um, provavelmente nunca saberemos até de facto acontecer. Posto nisso, eu acho que é um momento crítico preliminar agora neste balanço dos 43 dias, mas para a entidade competente, mesmo para a própria comissão e os diferentes partidos, é necessário fazer aquilo que se chama de After Action Review, portanto, uma análise após a ação. Portanto, a ação decorreu, é preciso fazer-se essa análise e tirar as lições aprendidas, os pontos positivos, os pontos negativos, para que a entidade organizadora como um todo, digamos, a própria comissão eleitoral, os próprios partidos possam aprender, tornar organizações, entidades que aprendem, portanto, o processo de geração de conhecimento e que no futuro possa levar para que algo possa ser feito de uma forma diferente daquilo que foi feito no passado. Este é o caminho do processo evolutivo, porque se estivermos a repetir sempre o que foi acontecendo no passado, ou se estivermos a fazer algo pior, estaremos a evoluir e não a evoluir, no sentido da vida neste sentido. Na sua opinião, o que se pode fazer de diferente que não foi feito nessa altura? Por exemplo, eu falo um bocadinho, vou dar um exemplo muito concreto sobre as mensagens sobre a violência. Logo no início, em vários órgãos de comunicação, apareceram figuras que não tinham nada a ver, dando um exemplo de que, pronto, quando acontece esse tipo de violência, não foi a mando deste ou deste candidato. Só quase na reta final é que aparecem os representantes
de cada um dos partidos a dar a cara e a dizer que vamos pautar por não a este comportamento. Portanto, nas próximas vezes era necessário que os próprios candidatos dessem a cara logo no princípio. Logo por si, se não os próprios candidatos, representantes, portanto, digamos, os porta-vozes dos próprios partidos, de alguma forma possam de imediato começar de uma forma preventiva a trazer este tipo de mensagem para o público, para o eleitorado, para que não possa ter comportamentos menos desejáveis. Exato. Pronto, uma das questões que marcou esta campanha, pelo menos ao nível daquilo que eram as expectativas públicas, foi a ausência de um debate entre os candidatos. Mas, portanto, eu gostaria de que olhássemos agora em termos daquilo que foram as mensagens trazidas pelos três candidatos. Olhamos para os candidatos, os que concorrem para a ponta vermelha, e afinal de contas são eles que têm por detrás de si essas máquinas partidárias. Adelson, foi dito aquilo que o eleitor moçambicano devia saber. Eu já havia dito num dos programas anteriores, infelizmente, a campanha eleitoral, as campanhas eleitorais, e que eles têm sido menos informativas e menos, eu diria, formativas no que é a consciência política do cidadão ou dos eleitores. Há interesse mais em passar mensagens que sejam simples e mensagens que sejam adequadas a cada eleitor. Se nós formos efetuar uma retrospectiva e radiografia dos discursos em cada evento de maneira diferenciada, em função da audiência, os candidatos usavam uma determinada linguagem e passavam também uma determinada mensagem, o que é lógico em todo o processo de comunicação, porque não seria aceitável que pudéssemos fazer discussão no meio rural de muito de questões urbanas e mesmo questões temáticas também. Há que diferenciar isso, os candidatos efetuaram. Agora, muito por conteúdo, os três principais partidos, eu faço menção dos três principais partidos, muito por sua representação a nível parlamentar, bem como dimensão histórica no país, tinham fundamentos de construir discursos, mensagens diferenciadas. Acho que se formos a pegar como referência, embora não se tenha feito o uso disso dos manifestos eleitorais, acho que é evidente que o Partido Frelimo ele fundamenta-se num voto retrospectivo. O que é voto retrospectivo? Fundamenta todo um processo de construção e trabalho que foi efetuado. E já havia dito em algum programa que éramos só recuar um pouco para vermos o informe do chefe de Estado. Ele foi muito por conta no alinhamento do que poderíamos esperar que fosse a base de construção frásica e de mensagem do Partido Frelimo. Nós encontramos no informe do chefe de Estado na Assembleia da República muito virado por uma retrospectiva dos últimos 10 anos para refrescar a memória e dele poder construir fundamentos. E também, se a gente for efetuar análise discursiva do candidato do Partido Frelimo, ele em todo momento faz menção a todo um processo de construção, desde Eduardo Mondlane, de Samora, de Chissano e coisas. Há sempre o mesmo ideal, há um processo de construção, é que muito daí que vem a construção do famoso sou construtor do quarto andar. É muito por conta de tudo isso. Vem solidificar um trabalho, construir o que falta e criar um mecanismo de evitar destruir o que constitui a base já feita. A nível do MDM, no processo de construção frásica, ele tentou procurar todos os fracassos governamentais em função dele tentar construir um discurso. Em algum momento houve incoerência para poder criar um diagnóstico do problema em função dele poder criar ou apresentar soluções para a resolução. Porque mencionar alguma falha, isso a gente com tamanha simplicidade possamos identificar ou fazer. Agora, ir buscar argumentos para construir mecanismos alternativos, julguei que em algum momento houve essa incoerência. Em algum momento conseguiu fazer essa construção frásica, mesmo em termos de mensagem, mas em outros momentos não conseguiu evidenciar isso. No discurso do presidente da RENAM, do candidato da RENAM,
há uma diferença, se formos efetuar uma comparação nos 8 pleitos eleitorais que ele participou, há uma diferença, a gente consegue descobrir aqui diria, amadurecimento político, não temos aqui um discurso que no passado foi sua característica, muito mais com cariz belicistas. Agora há um processo até de convidar, há um processo de apaziguar, de que seus governos serão feitos baseado na competência, há um mecanismo de que será servidor. Ele pôs um discurso que ele estará à disposição a nível do país para dele poder construir o que o país precisa. Então, são essas 3 abordagens, essas 3 bases de construção fácil que eles diferenciaram todo o processo de construção de mensagem dos partidos políticos também. Questões históricas, os dois partidos, a Renamo e o MDM, tinham um pouco a construir, usando o passado como seu argumento, porque, com exceção de governação a nível municipal, nunca estiveram a nível do governo moçambique. Só para finalizar, quando fez na sua introdução, falou da possível ou hipotética hipótese que houve do debate a nível dos candidatos. Sim, eu julgo que, pessoalmente, julguei que era útil e necessário para que tal ocorra, porque o processo de obtenção de informação para a tomada de decisão na escolha, ela não pode ser às cegas. Em algum momento a gente pretende, num processo de interação muito mais estruturado do que simples campanha eleitoral, onde há muito discurso unidirecional que é do candidato para os eleitores e não há o processo inverso para poder indagar, ter a possibilidade de indagar e dele poder aferir certas dúvidas ou reforçar de certos saberes que tem sobre um determinado candidato. Isso não ocorreu. Muito por conta, na leitura que faço, porque a gente não tem isso estruturado na legislação. A nossa legislação, eu sou defensor da legislação eleitoral perene, mas julgo que com o passar do tempo a gente vai ter que adequar em função das falhas. Houve necessidade para mim nessas eleições que tal pudesse ocorrer. Não julgo que as desculpas que vieram ao público de que os candidatos previamente eles agendaram todo um processo de campanha de 45 dias e qualquer alteração pudesse afetar o objetivo da planificação. Julgo que era uma desculpa, na minha perspectiva, não muito bem argumentada, ou não há fundamentos que a gente possa fazer. A gente poderia fazer um debate e tirar proveito muito por conta do alcance que tem, podia ser na televisão, mas com retransmissão a nível da rádio. A gente sabe que a cobertura da Rádio Moçambique ela é aproximadamente entre 60% a 70% do território nacional, que seria muito útil e daria aí que uma oportunidade de eleitores não poderem ir votar certo. Não podemos esquecer, estamos a falar do Presidente da República e estamos a falar da figura máxima que vai ser o dono e senhor do destino do país nos próximos 5 anos e num contexto que o país passa por uma situação de descoberta de recursos naturais, que julgo que é um momento histórico, assim como foi histórico várias fases que a gente teve de transição. Se o Presidente da República Armando Guebuza disse, ao quando da reversão da Corabaça, que a gente ia passar por um processo de segunda independência, eu julgo que com as descobertas dos recursos naturais, a questão, por tudo, a nível de Tete e Cabo Delgado, julgo que esse é um momento histórico sobre o qual devemos todos capitalizar todos os esforços e ter a pessoa mais capacitada possível para poder ser o destino do país. Amado Kamal, conhece um pouco daquilo que é a realidade do cidadão moçambicano, do país, e como cidadão ouviu nos discursos dos 3 candidatos aquilo que precisava ouvir? Ouvi. Eu julgo que há aqui algumas diferenças, embora não se possa falar de um debate ideológico. Nós sabemos que a Frelimo define-se como um partido social-democrata, a Renamo como um partido democrata cristão e o MDM como um movimento democrata que tenta encontrar espaço nos dois, entre a direita e a esquerda. Portanto, um partido do centro, digamos assim. Portanto, em termos ideológicos, não há grandes diferenças, talvez haja
em termos de execução, planos de ação. E é aqui onde se pode ver as diferenças. O candidato da Frelimo e a Frelimo têm uma responsabilidade de continuidade e julgo que o candidato Jacinto Nussi fez questão em marcar aquilo que ele acha que será o valor acrescentado a essa continuidade. Ele falou da coesão nacional, da justiça social, da justiça fiscal, de uma política programática de emprego e de habitação, deu muito enfoque ao trabalho, à produtividade, particularmente nos jovens e na administração pública. Eu julgo que ele, ao levantar estas questões, estava a querer enfatizar aquilo que poderá ser o seu futuro programa de governo, se ganhar. O MDM estava um bocado mal habituado a jogar num terreno sem dono, com um eleitorado, digamos assim, ávido de ser representado, e não se preparou para uma eventual entrada em grande da Renamo e do líder da Renamo. E julgo que sentimos, de alguma forma, um abanão com a entrada de Afonso Dhlakama. Afonso Dhlakama é aquele líder carismático que diz coisas populistas que o povo quer ouvir, gosta de ouvir, ele sabe dizer, porém não tem uma ligação naquilo que diz. Quer dizer, não se encontra um projeto. Não estou com isso a tirar-lhe algum mérito. Porém, o denominador comum, diria que todos falam em combate à corrupção, todos falam em distribuição de riqueza, etc, etc. Portanto, eu acho que o que está aqui em jogo é a credibilidade dos protagonistas. Quem transmite confiança que poderá executar o seu programa. E é aqui onde os moçambicanos, julgo eu, vão basear o seu julgamento. Assim, de uma forma muito, muito breve, como cidadão, viu alguma solução, alguma alternativa, alguma proposta que fosse de encontro com aquilo que, na sua expectativa, tivessem de fato solução? Não vi. Eu li os documentos que me chegaram com maior conteúdo, foram os documentos da Frelimo. Programa de Dhlakama não conheço, não sei se existe, julgo que sim, mas daquilo que eu acompanhei, sinceramente, não vi substância. Por isso é que eu digo, o denominador comum não é muito diferente, talvez a forma de o fazer e a credibilidade com que transparece que poderá fazer. Exato. Dr. Jaime, foi dito o que devia ter sido dito ao cidadão moçambicano para ter um voto consciente e decidir em conformidade com as suas expectativas e aspirações? Eu iria, talvez, já que muito foi dito antes, focalizar nessa sua primeira parte. Se foi dito aquilo que o cidadão moçambicano, como um indivíduo, quer dizer, para ele votar de forma consciente. Acho que não foi dito. E o que eu vejo é que, entre muitas coisas que são ditas, as questões fundamentais ainda ficam deficitárias. E o que é que quero dizer com isso? Entender a natureza do próprio processo democrático, haver alguma pedagogia democrática. E acho que esta é uma área muito deficitária quando nós olhamos para o nosso espectro político partidário no nosso país. Os partidos não são escolas de democracia.
Ou seja, as pessoas não se socializam com valores democráticos nos partidos. Embora, é claro que a gente não espera que isso seja feito em campanha, que seja um processo sistemático, mas o que nós vemos, e mesmo do ponto de vista do debate público, é que há mais essa tentativa de se passar aquela mensagem especificamente partidária. E a consequência disso, que a mim deixa um pouco apreensivo, é o que acontece depois da eleição. Será que o cidadão, tendo feito a sua escolha, consciente ou não, depois estará preparado, estará devidamente, terá o devido equilíbrio para conseguir, por exemplo, viver com a possibilidade de derrota do seu partido, candidato lá, o que for, depois de uma campanha que em certos momentos pode ter sido virulenta, será que as pessoas vão ter a serenidade para aceitar os resultados e poderem entender a natureza deste processo em si, que é incerto, são ideias e que, independentemente do que esteja a ser discutido, nós todos, acima de tudo, estamos a falar dos interesses deste país e que nós todos somos moçambicanos. E que, não importando quer dizer, importa, é claro que importa, independentemente do resultado que nós vamos ter, nós temos um país que precisamos manter unido e um país que deve se reger por valores democráticos. Eu acho que eu vi muito pouco disso. E em certos momentos, aliás, o Adelson pôs este ponto, por exemplo, em alguns órgãos públicos, há momentos em que, além da parcialidade, passaram mensagens desnecessariamente duras, desnecessariamente divisivas. Então, eu acho que no meio de muita coisa que foi dita, portanto, refletindo plataformas políticas, ainda acho que é um déficit muito grande de pedagogia democrática. Exato, mas olhando para os três candidatos à ponta vermelha, como é que analisa, como assim, muito breve, os seus discursos? Quem que disse, quem esteve mais próximo de dizer alguma coisa mais objetiva do que o outro? Eu acho que assim, de uma forma geral foi aqui dito, mas o que aqui posso dizer é, sinto que houve um amadurecimento do discurso ao longo do tempo. Ou seja, se olhamos para, por exemplo, o que o Nussi dizia no início, depois vamos vendo o que ele diz agora, é que no início, enquanto nós tínhamos um discurso mais abstrato, mais geral, aos poucos ele foi entrando já em questões específicas. Ou seja, havia uma certa tentativa de desagregar algumas ideias gerais em coisas específicas. Dhlakama, creio que ele fez isso desde o início, bem aquela sua moda, quer dizer, de estar num processo de comunicação com o povo, com o indivíduo comum. Em relação ao MDM, eu senti que em algumas situações vinham ideias muito abstratas. Claro, e no meio de coisas que são ditas, são bem claras, mas há um momento em que senti que parecia haver esta dissonância em relação ao público e eu vou dar um exemplo. Houve um distrito, creio que foi de Nampula, algures, em que eu vi o candidato a falar de separação de poderes para uma plateia, que eu disse, bom, mas este discurso para esta audiência de fato faz sentido ou não? Quer dizer, então eu acho que
houve vários momentos em que, todos eles comunicavam coisas específicas, claras, que pudessem ser entendidas, desculpem, mas houve momentos em que a campanha pareceu um tanto quanto abstrata, né? Mas à medida que ela foi andando até ao fim, creio que houve algum processo de amadurecimento da própria mensagem, ao ponto de começarem a ver a necessidade de começar a segmentá-la, de tal modo que possa alcançar o público específico em que eles estavam, portanto, a se dirigir. Mas, no geral, reitero que eu senti, e numa campanha que teve picos de violência, eu senti, de fato, um déficit muito grande deste momento pedagógico, de que é preciso que os militantes e os cidadãos também entendam a natureza do que este processo implica e que temos também um momento que é crucial, o que acontece depois da eleição. Temos que ter isso em conta. Exato. Dr. Jorge, como é que olha para as mensagens que os três candidatos trouxeram à ribalta? Viu alguma solução, alguma coisa que fosse de fato de encontro com aquilo que são as expectativas do cidadão comum? Bem, acho que a questão fundamental foi como é que foi transmitido, exato, as mensagens relacionadas com as propostas concretas de melhoria de Moçambique. E no meio da minha análise, encontrei um denominador comum para todos os três grandes partidos. A Frelimo falava da Frelimo. O MDM também em algum momento falava da Frelimo. A Renamo, com o seu candidato, também falava da Frelimo. O denominador comum era a Frelimo. E é esta forma que, na minha análise, no meu ver, é que é o diferencial da política. Por que tem que se fazer política falando mal de outros? Diga claramente o que vai fazer. Diga qual é o seu projeto que vai conseguir fazer isso. Não porque aquele não fez, porque ele pretende fazer isso. Portanto, este que foi, para mim, o grande diferencial entre o Filipe Jacinto Nyusi, o Dhlakama e o Simango. Basicamente foi este. Isto permitiu trazer um diferencial, portanto, entre os três candidatos. E no meio deste processo havia uma questão da linguagem corporal. E onde que eu entro na linguagem corporal? Por vezes nós temos que saber identificar se realmente há uma mensagem que está sendo transmitida. Mas uma coisinha, uma parte. Acha que é possível, temos o Partido Frelimo que está a governar o país há cerca de 40 anos. Acha que seria possível trazermos uma alternativa sem falar daquilo que o país foi vencendo durante esses quase 40 anos? Praticamente é impossível não falarmos do presente nem do futuro sem conhecermos a história, sem conhecermos a nossa origem. Não tem como dizer onde que nós estamos. E eu me pergunto, como é que alguém faz uma análise situacional daquilo que nós temos sem saber onde que estávamos antes? Por exemplo, essa crítica ao próprio Partido Frelimo tem a sua razão de ser. Olhemos para, por exemplo, a questão... Há diferentes oportunidades. Há quem não teve oportunidade de fazer, mas há quem teve oportunidade de fazer. Há quem olha para, por exemplo, os aspectos do que não foi feito, apega-se a isto que não foi feito e transforma e leva ao de cima
e traz como o seu maior trunfo ao que não foi feito. Mas quando nós perguntamos aquilo que não foi feito e aquilo que foi feito, qual é o maior bolo? Este é mais ou menos aquilo que deveria se fazer, em princípio, em termos de análise situacional. Eu falo um bocadinho em termos de convivência prática. 2006, por exemplo, onde que nós estávamos? Eu, por exemplo, como médico, onde que eu estava? Servia a quantos habitantes? Eu me recordo que estava a servir a 300, um pouco mais de 300 mil habitantes. Olho para agora onde que eu estou e digo que não, eu tenho um médico para 20 mil habitantes. Portanto, eu digo assim, houve melhoria ou não houve melhoria? Há claramente evidências, portanto, não percepção, evidência de que houve melhoria. Exato. A questão então, poderia ser... Só para concluir, como cidadão, sente que a mensagem do Partido Frelimo é mais próxima àquilo que eram as suas aspirações do que dos outros dois? Na minha análise, eu penso que sim. Eu penso que traz algumas mensagens chaves e de reconhecimento do que falta. Por exemplo, na questão da habitação, é uma questão muito fulcral e vem claramente a dizer crédito de habitação em função da real capacidade aquisitiva, de aquisição. As questões estão muito claras. Como é que um jovem, estamos aqui, a maior parte dos moçambicanos são jovens, como é que um jovem consegue adquirir uma casa que a sua mensalidade é 180 mil meticais? Não é possível. Portanto, este diferencial que diz real capacidade de aquisição, me parece uma mensagem que toca. Toca a mim como jovem. Eu não estou, aliás, não tenho mais do que 33 anos. Então, portanto, toca-me a mim. Toca-me mais um bocadinho a questão da justiça social. E em algum momento, eu me recordo muito bem, não muito longe, em que eu próprio, como médico e abraçando, por exemplo, uma agremiação, a Associação Médica, defendi alguma questão de justiça social. Toca-me mesmo. Olho para a questão de água e saneamento. Há uma palavra-chave que entra lá. Eles conseguem ver o candidato da Frelimo que água e saneamento é igual a doenças e diz que deve-se melhorar isto para combater a doença. Portanto, retira a responsabilidade exclusiva do setor de saúde. Pronto. E é aquilo que nós queremos. Não pode ser a saúde a fazer tudo. E coloca a situação num aspecto muito transversal. Dois outros exemplos em relação à educação e à saúde. Qualidade. Formamos professores, formamos licenciados, formamos mestres. E digo, onde que está a qualidade destes senhores formados, senhores doutores? Para melhorar a saúde da população, para melhorar as condições da população, é preciso termos quantidade com qualidade. E para mim, parece-me que o candidato da Frelimo muda nesta perspectiva. Diz assim, ok, já expandimos, agora temos que garantir qualidade. Este é o ponto de corte. E penso que na minha opinião, de que este ponto de corte, o salto qualitativo que se pretende, é a mais-valia. Eu recordo-me, vejo várias situações, de que temos colegas que estão num processo e não demonstram a qualidade desejável para o nível que se pretende. E como é que a população vai melhorar a sua condição de vida se não tivermos a componente de qualidade? Pois é, pronto, acho que ficou um pouco aquilo que é a sua percepção. Gostaria de que agora falássemos um pouco sobre o futuro. Nesta altura, há condições objetivas, olhando para os cenários todos que já vivemos, olhando também para aquilo que tem sido a realidade da campanha eleitoral. Há condições objetivas para que estas eleições sejam, de fato, transparentes, livres e, sobretudo, justas. Adelson. Ok. Sim, acho que a gente teria que buscar vários, eu diria
tínhamos que ir buscar vários indicadores para deles usarmos como fundamento para o processo de caracterização. Porque quando a gente está... Primeiro, quando a gente fala de ser livres, a gente assume são sem restrições. Sem restrições em realizar todo um trabalho, desde o processo de campanha eleitoral até o processo todo ele de votação para o eleitor. Se tomarmos em consideração se em algum momento houve restrições para ou limitação para o exercício da campanha eleitoral, quer pelos candidatos e partidos políticos, há casos isolados, mas que não podemos assumir como casos que possam ter significância ou relevância para determinarem todo um processo. Diríamos que até agora nós temos eleições que estão a ser livres. Quando fala das questões de justas, a gente assume que são legítimas, exatas, equitativas e conforme às leis. Tivemos a oportunidade de, em 2 momentos, ter aqui o presidente da CNE. No primeiro momento falou muito por conta da questão do uso dos bens de Estado, fez menção disso, e ele ao fazer isso publicamente, assumo eu que estava a aceitar que em algum momento havia por parte de certos partidos políticos aquilo que era o atropelo à legislação. Então, embora também não tenha significância para que a gente possa falar que as eleições não são justas. Não podemos esquecer que também quando a gente fala de justa, não estamos a falar de igualdade, né? Porque em muito momento a gente cria um mecanismo diferenciado quando a gente fala da justeza e fala da igualdade. Em nenhum momento não se pode julgar que os partidos políticos, eles, apesar de não ser não são iguais, a gente tem diferença, e isso não quer dizer de maneira alguma questão de justeza. No que diz respeito ao processo de transparência, a transparência, sim, até agora julgo que o processo tem sido mais transparente no que diz respeito à aceitação e de todo um processo. Agrado ser reforçado hoje, a quando do pronunciamento do porta-voz da CNE, muito por conta da contradição que houve entre o pronunciamento do diretor do STAI, que fazia menção numa conferência de imprensa que os observadores e os jornalistas não tinham acesso ao apuramento distritais. Hoje houve essa clarificação que tanto os observadores, jornalistas, bem como representantes dos partidos políticos presentes nas mesas de voto, eles terão acompanhamento de todo o apuramento. Então, isso cria um mecanismo de clareza. Aqui é evidente que não há espaço para a gente esconder, não há espaço que em algum momento a gente pode encontrar. Isso muito por conta também pelo processo que houve na revisão eleitoral. Temos que dizer que o processo de revisão eleitoral, ele incorporou vários aspectos que constituíam, num passado recente, pontos de reclamação por parte dos certos partidos políticos, principalmente os partidos políticos da oposição. E se tomarmos em consideração que um dos aspectos do processo de revisão deu, em algum momento, mecanismo de satisfação aos partidos políticos, é muito por conta disso a presença nas mesas de voto, né, a possibilidade de estar presente para todo um processo. Isso a gente acompanhou no Guru e viu a utilidade dos partidos políticos enquanto atores ativos principais do processo, eles estarem presentes e estarem a acompanhar. Outro mecanismo para não criar também, não diria muito transparência, mas confiança no processo, é agora a resolução do processo da distribuição daria aquilo que estamos a chamar de processo de segurança, que é dos cadeados, todos os armazéns onde estarão depositados o material referente ao processo eleitoral, terá distribuído nos 3 principais partidos políticos. Quer dizer que um dos cadeados estará sob a responsabilidade do Partido Frelimo, outro cadeado sob a responsabilidade do RENAM e outro do M. Somente poderá-se abrir na presença dos 3. Só pode-se violar se existir incumprimento do horário ou de qualquer procedimento estabelecido, mas de contrário, somente na presença dos 3. Assim, isso reforça também e transmite aos partidos políticos envolvidos um processo de confiança que contribui para o processo de transparência. Os partidos julgam que todos os mais fáceis, elas somente ocorrem com a sua presença. Outro aspecto também, diferente do que ocorria no passado, agora há 2 mecanismos incorporados na
diria três mecanismos incorporados na revisão eleitoral. A primeira é todos os boletins de voto eles passaram um processo de numeração. Não ocorria no passado, quer dizer que agora no processo de sistematização final a gente vão ter que ocorrer. Já tinha, embora que já estava no passado, não ocorreu a nível de Gurue, porque em algum momento achou-se questão de tempo, mas julgo que com a incorporação agora da revisão do processo de pedido de recontagem de voto, legalmente a gente não tinha esse processo de recontagem de voto. E se a gente recuar um pouco no passado, em 1999, a Renamo, nos processos de reivindicação de agilidade, em algum momento alegou a necessidade de incorporar na legislação a recontagem de voto. Teríamos situação contrária e com a numeração dos boletins de votos, como eu fiz menção, caso não exista ou falte qualquer voto, qualquer boletim que não faz parte do processo de contagem, isso é uma base para poder reivindicar. Outro aspecto, já fiz menção, que os representantes dos partidos políticos também terão acesso ao edital logo ao processo de contagem. Isto quer dizer que pode existir uma contagem paralela por parte dos partidos políticos. Isso também transmite confiança e demonstra também a transparência toda que existe no processo. Então, até aqui, julgo que no que diz respeito à legislação e os processos de como tem vindo ocorrido até agora, julgo que a gente pode dizer que estão criadas condições, diria, necessárias para que possamos considerar possam ocorrer eleições livres, transparentes e justas. Muito por conta, também não podemos esquecer que há um dia que é determinante, que é o dia da votação. Muitas das violações da legislação eleitoral, elas ocorrem no dia da votação. Podemos considerar todo esse processo até agora, mas depois de ele ficar inquinado ou ganhar uma forma e dimensão diferenciada da atual, muito por conta do que pode ocorrer no dia da eleição. Amado Kamal, olhando para as condições atuais, há condições de fato para que tenhamos uma eleição sem suspeição? O que é que a gente pode fazer mais exatamente para que os resultados dessas eleições sejam as mínimas suspeitas possíveis? Bom, eu acho que há condições absolutas para que as eleições terminem livres e justas. Nós estávamos habituados durante a campanha, primeiro, pegar aqui numa questão que o Adelson levantou, que foi a revisão do pacote eleitoral. Portanto, não fazia sentido nenhum recontar votos em 99, porque a lei dizia que contam os votos todos que estejam dentro da urna. Portanto, não vale a pena contar. A lista, a mesa tinha 1000 eleitores, na urna havia 1500, contam os votos que estão. Isso era ridículo e não fazia sentido nenhum. Isso foi revisto. Agora sim, se houver 1050 votos numa lista de 1000, ou se houver outras anomalias, deve-se recontar. Eu acho isto absolutamente importante para que haja justiça. A segunda questão que me parece que melhorou substancialmente tem a ver com o equilíbrio nos mídias, com exceção de um canal de televisão com grande responsabilidade cívica e pública. Há um equilíbrio. Eu olho e vejo que pode haver aqui algumas técnicas de abra o ângulo, fecha o ângulo, etc. Mas os planos, etc. Mas eu acho que nunca houve nenhuma campanha eleitoral tão justa como esta. Isto é fundamental. A terceira coisa é que, de facto, ninguém é discriminado na circulação pelo país. Se querem ir para o hotel, vão. Se querem ir para o restaurante, vão. Para o campo de futebol, para a praça. Portanto, eu sinto que há esta liberdade. A quarta coisa, que não me parece menos importante, é que há uma redução substancial no uso dos meios do Estado. Portanto, eu vejo dirigentes das províncias, governadores, enfim, diretores provinciais, tudo a usar carros particulares, carros alugados para poder fazer campanha. Isto é um sinal de respeito à lei e à equidade que eu acho fundamental. E está a ser cumprido.
eu fico muito feliz. Agora, o peso de cada participante é o peso de cada um vale pelo peso que tem, pela história que tem, enfim, pela sua capacidade de organização. Dizem que a campanha, a vitória organiza-se. É verdade, nós vimos o candidato Afra Lima circular durante 3 ou 4 meses antes a auscultar as bases e depois vimos ele a voltar com um programa a dar resposta às questões que foram levantadas. Isto tem um grande impacto, mas por outro lado também vimos uma estratégia de pré-campanha que pautou-se pela ausência e pela incerteza. Quer dizer, o que o Dhlakama fez foi uma pré-campanha inédita, em que criou muito enigma à sua volta. Está vivo, não está vivo, está ferido, está doente, vai participar, não vai participar, vai recensear, não vai recensear, mas vem assinar o acordo, não vem dar o aperto de mão. Bom, ele levou isto ao máximo, criou uma ansiedade aqui na cidade, nos círculos intelectuais, académicos. Discutia-se, mas o homem está vivo? Não, isto deve ser uma história, o homem não está, e tal, etc, etc. Aliás, eu sinto que se fez constar muita desinformação e isto fez parte da sua campanha. Foi uma forma diferente de o fazer, daí esta ansiedade popular de ver o homem, de facto, é ele, não é ele, está vivo, está aqui, etc. Eu acho que isto é um bom exemplo de liberdade e de eleições livres e justas. Portanto, agora resta fazer votos que termine como deve ser e que as pessoas vão votar porque depois não se queixam. Exato. Dr. Jaime, estas serão provavelmente umas das eleições que, ao nível de observação, teremos um maior contingente ao nível nacional, quer observadores nacionais, quer internacionais. Qual é o papel que este contingente pode trazer exatamente para que, olhando também para as condições reais que existem, para que tenhamos de fato eleições livres, justas e transparentes? Bom, eleições livres, justas e transparentes, só tem que se olhar para todo o ciclo do processo eleitoral, desde o recenseamento, porque às vezes a gente se esquece disto, até a fase em que são anunciados e proclamados os resultados. Então é preciso ver isto tudo. E a observação eleitoral, ela é importante em todas estas fases e, de facto, também a lei abre este espaço, né, para que ela possa existir em todos esses estágios do ciclo. Quando nós falamos de liberdade, eleições livres, implica o quê? Implica que, de fato, as pessoas têm que ter condições e garantias de que possam fazer a sua escolha de forma livre. Portanto, isto implica que as pessoas não devem ser coagidas de nenhuma forma, por exemplo, com uma suposta ameaça de que elas perdam os seus cargos e empregos caso eles não votem de uma certa forma. Então, em quaisquer condições em que nós encontremos esse tipo de ameaças explícitas ou veladas, nós estamos numa situação em que a liberdade da eleição está comprometida. Portanto, e muitas vezes essas coisas não são coisas que possam ser visíveis a olho nu, são coisas que são ditas ali e acolá. E são coisas que também a observação eleitoral muitas vezes não dá de ver, por mais extensa que ela seja, por mais espalhada que ela esteja. Mas também temos aqui um ponto que é o funcionamento dos órgãos de justiça, que eles têm que estar, aliás, como a lei de fato prevê, eles têm que estar em prontidão para, de forma tempestiva, poderem resolver, poderem reagir aos contenciosos que vão sendo apresentados. Agora, este processo de como funciona a máquina de justiça é mais complexo. A gente não pode estar
E também é um processo mais especializado. Sem dúvida, a gente não pode estar à espera que, por mais numeroso que seja o número de observadores, de fato, possam entrar até esta minúcia nesses casos. Eu digo isto tudo porque, indo ao seu ponto, termos muitos observadores eleitorais, sem dúvida, é muito bom, porque isto implica que eles vão estar em várias assembleias de votos, mesas de voto, e é também muito bom que, apesar dessas hesitações do STAI, que era em clara violação da lei, que a lei permite, portanto, o acesso nestes estágios, felizmente isso foi corrigido, mas chama-nos a atenção a esta dissonância que existe entre esse órgão de administração eleitoral, a CNE, e a forma como interpreta a lei. Eu acho que este é um ponto que é preciso prestar muita atenção. Mas também, há cerca de... esta semana, penso que foi há 2 dias, chamou-nos a atenção a existência de um acordo feito entre a CNE e o Observatório Eleitoral, que supostamente condicionava a ação do Observatório no que concerne a possibilidade de o Observatório divulgar os resultados. Que parece que, felizmente, este mal-entendido vai ser esclarecido, mas preocupa a mim, quer dizer, como princípio, que os órgãos de administração eleitoral, numa interpretação muito espúria, posso dizer, da lei, elas comecem a criar situações que possam comprometer a eficácia da transparência do processo. E quando vão se criando interpretações muito estranhas sobre aquilo que é o âmbito da observação eleitoral, como nós vimos aqui nesses 2 pontos. Primeiro, o STAI dizendo que ela vai ter acesso restrito. Por outro lado, haver um memorando com o Observatório Eleitoral que cria restrições à publicidade da contagem paralela de votos. Então, aqui também é um elemento que nos deve chamar a atenção. Por quê? Porque não se explica que, se nós queremos ter eleições livres, transparentes e justas, tenhamos uma interpretação da lei que não é muito consonante com a materialização desses elementos. Então, queria dizer que, apesar de nós estarmos prontos para termos eleições livres e justas, com alguns incidentes que nós vimos, como roubo de votos, aquelas coisas todas que nos devem chamar a atenção, eu acho que é importante que não só a observação eleitoral seja vista como um elemento importante para que essas eleições sejam livres e justas, mas que todos nós estejamos atentos, não só nisto que aqui eu disse, mas em relação ao processo como um todo, porque o que no fim garante que uma eleição seja livre, transparente e justa, não é apenas aquilo que nós vemos quando se vota, mas é aquilo que nós vemos ao longo do ciclo todo. E nós temos certeza de que as condições básicas para que se materialize estes princípios sejam efetivamente criadas. Doutor Arroz, em breves considerações, como é que vê? Estão criadas as condições para que tenhamos uma eleição livre, justa e transparente? Bem, eu não vou repetir muito das análises de riscos que foram efetuadas, que terminaram concluindo que há condições. De facto, os aspectos organizacionais, como já havia referido, estratégicos, operativos, comunicativos e de incidentes, devem ser sempre acautelados, e acho que de alguma forma foram acautelados. Falou-se muito do pacote de intervenções legislativas pelo Dr. Adelson, e penso que há condições para isso. Eu iria olhar para uma outra componente de risco que era muito importante ter sempre em consideração. Primeiro é o componente adesão. Se a componente comunicativa
interativa com o eleitorado trouxer o efeito desejado, implica que há de haver uma grande adesão. Se não trouxer o efeito desejado, há de haver uma baixa adesão e o risco de falta de transparência aumenta-se. Porque se todos sairmos de casa e ir votar, há riscos também de a falta de transparência reduz. Este é o primeiro ponto. E o maior apelo que faz neste momento é que, de facto, todos devem ir votar. Portanto, não há de haver qualquer acima de 100% dos eleitores previstos, implica que houveram anomalias. Portanto, se todos forem, não há de haver anomalias. Se uns não vão, há possibilidade de anomalias não detetáveis. Portanto, é mais ou menos esta a minha opinião de um ponto de vista. Do outro ponto Talvez, já estamos mesmo a caminhar para o fim do programa. Eu queria pedir aos meus panelistas, em 30 segundos cada um, quais são as possibilidades de cada um dos candidatos nestas eleições, olhando para aquilo que foi a campanha eleitoral. Sim, uma das características principais de qualquer pleito eleitoral ou qualquer ação eleitoral é, de certa maneira, a imprevisibilidade. Por mais que a gente possa usar aqui as evidências para fundamentar qualquer intenção de voto que possam ter os três candidatos, diria que seria imprevisível a gente aqui estar a fazer futurologia. Mas, em função do sistema organizacional, há uns partidos que, logicamente, a partir elas tornam-se bem posicionadas, muito por conta de todo um processo organizacional que tiveram a nível da sua campanha. Isso aqui é lógico. Mas, agora, não seria de todo surpreendente que, nas urnas, em função dos votos, a gente pudesse ter aqui questões de surpresa. Então, Doutor Camaro, há quem fala de possibilidade de uma segunda volta. É verdade. Tem-se falado com alguma insistência numa possibilidade de segunda volta. Eu, particularmente, não acredito, por uma simples razão. A Frelimo tem um eleitorado fiel, constante, e eu julgo que este discurso de Filipe Nyusi veio reincorporar um eleitorado, passa a expressão, inteligente, que se abstinha ou que se absteve nas últimas eleições, ou absteve-se nas últimas eleições. A dinâmica e o discurso, a juventude com que o Filipe Nyusi disponibilizou ao longo da sua campanha, mas particularmente para mim na pré-campanha, esta é que foi a verdadeira, porque foi às bases escutar, fez um levantamento e apresentou a seguir propostas. Contrapõe-se com o desaparecimento, entre aspas, eu julgo que, eu antes do Dhlakama entrar para a campanha eleitoral, eu previa que o Davis Simango pudesse atingir 27%, 30%. Com a entrada de Dhlakama, eu julgo que o Davis Simango, se conseguir 15%, é bom. O Dhlakama movimenta massas em quantidades surpreendentes, parecidas com as da Frelimo, com o do Filipe Nyusi, porém, eu julgo que uma grande parte das suas multidões não estão recenseadas nem vão votar. Eu, porque no meu dia-a-dia faço avaliações concretas e atribuo valores, a minha profissão essa, gerir, julgo que o Dhlakama vai ficar com 25% e o Nyusi com 60%. Doutor Jaime, sem querer fazer futurologias, com todo o risco de poder-me ser desmentido daqui a mais alguns dias, como é que vê? Olha, eu acho que é uma eleição incerta, como aqui foi dito. Havia um pouco mais de certezas, talvez, antes de Dhlakama entrar em jogo. Neste momento eu não iria arriscar um palpite nenhum, mas acho que não se pode descartar a possibilidade de um segundo turno. A tese de que os eleitores de Dhlakama não se recensearam, creio que é frágil, é meramente especulativa.
O que nós sabemos é que cerca de entre 15% a 20% dos eleitores não se recensearam. Não sabemos quem são, e mais ainda quando nós olhamos para essas multidões, nós estamos a ver pessoas mais jovens que não são necessariamente o eleitor tradicional da Renamo de há uns 10 anos, o tal que fez com que a Renamo tivesse uma votação substancial. Então, eu não quero arriscar nenhum palpite, apenas quero dizer que não estou convencido com essa ideia de que a grande parte dos que vão a esses comícios de Ilha-Câmara não estão recenseados e podem não votar. Doutor Jorge. Bem, isto é mais um prognóstico, mas em termos de prognóstico, iria começar em breves 30 segundos. Primeiro, é preciso termos a certeza que vamos votar com amor, com confiança e não contra. Este é o primeiro pressuposto. Portanto, eu não vou votar aquele porque quero magoar aquele. Porque depois, se aquele a quem quer magoar não ganha, ele vai passar mal nos próximos 5 anos. Portanto, é preciso votar com amor, portanto, com paixão, com confiança, dizer que eu voto neste candidato porque eu confio, gosto deste manifesto e não porque não gosto deste candidato. Este é o pressuposto. E iria concordar com o Amado Kamal, com a análise que fez. Me parece que o candidato Filipe Jacinto Nyusi poderá levar a uma vantagem considerável em relação aos outros 2 candidatos, bem como o Partido Frelimo, por várias questões de análise, desde os aspectos retrospectivos, que foram já mencionados anteriormente, mesmo também por aspectos das mensagens-chave mais específicas ao concreto de como é que vai fazer, como pretende fazer, como pretende mudar. Eu penso que naturalmente poderá ser interessante, mas que o candidato da Frelimo poderá sair vitorioso, mas como se diz, o jogo só termina quando o árbitro apita de facto. E vamos esperar para ver. Pronto, muito obrigado. Foi assim o hora final deste 10 de outubro de 2014. Daqui a 5 dias nos encontramos na mesa de votação e cada um de nós tem o dever e a obrigação de fazer da sua justiça para construirmos o nosso país. Muito obrigado, Dr. Jorge Arroz, muito obrigado, Dr. Jean, muito obrigado, Amado Kamal, muito obrigado, Adelson Rafael. Nos vemos daqui a mais 8 dias.